Ministério dos Povos Indígenas alegou que entre as políticas que estão sendo planejadas, destaca-se a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PNATI. No entanto, o PNATI já foi criado e instituído por decreto há mais de 10 anos, no governo Dilma Rousseff, PT. Para se ter uma comparação, o também inédito Ministério da Igualdade Racial, MIR, tem 119 servidores, que ocupam 78% das vagas disponíveis. Em nota, o MIR explicou que muitas das vagas são exclusivas para servidores e que há dificuldade dos órgãos para a liberação de pessoal, mas que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está em busca conjunta por soluções para finalizar a composição do quadro nos próximos meses. Já o MPI não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre o PNATI, a falta de vagas ocupadas, planejamento e metas. Sem orçamento. O MPI não tem um orçamento próprio, que está sendo planejado para o Plano Plurianual, PPA, instrumento que prevê o orçamento de todo o governo para os anos de 2024 a 2027. No entanto, o Ministério dispõe do orçamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, que entrou no guarda-chuva da pasta e é considerado seu órgão executor. Em abril, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula, PT, editou uma medida provisória que destinou 513,3 milhões de reais para ações em defesa dos povos indígenas. A troca no comando do INSS oficializada nesta quarta-feira 5/7, pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, alçou o PSB de Geraldo Alckmin ao comando do órgão. Conforme antecipado pela coluna na quarta-feira 28/6 e publicado nesta quarta no Diário Oficial da União, o novo presidente do INSS será Alessandro Stefanuto. Até então diretor de orçamento do órgão, Stefanuto é filiado ao PSB há anos. Ele é procurador federal de carreira da AGU e já atuou como procurador-chefe do próprio INSS. Vanburg foi exonerado após o Metrópolis revelar uma farra de gastos em passagens aéreas, sobretudo para o Rio de Janeiro, onde ele possui residência fixa. Outro motivo para a demissão, como noticiou a coluna ainda na semana passada, foram conflitos entre a equipe de Vanburg e a do ministro da Previdência Social. Em esforço concentrado nesta semana, o governo federal deve trabalhar para conseguir aprovar duas pautas econômicas na Câmara dos Deputados, consideradas prioritárias para o primeiro semestre: voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Federais, CARF, e reforma tributária. A expectativa dos aliados ao Palácio do Planalto é que a base de Lula, PT, esteja alinhada para fechar os primeiros 6 meses de maneira vitoriosa. A articulação política dentro do Congresso Nacional tem sido um calcanhar de Aquiles para o Planalto até o momento, principalmente na Câmara dos Deputados. Siglas de centro e o próprio Centrão demonstram insatisfação com o atraso na distribuição de emendas e nomeações para cargos na esplanada dos ministérios. Há ainda críticas dos parlamentares pela falta de assertividade em decisões do governo, excesso de reuniões e dificuldade em conquistar apoio dos deputados. Para tentar organizar e cravar uma base de partidos e parlamentares, o governo tem apostado ainda em liberação de emendas. Apenas no início de junho, o Planalto liberou 2,4 bilhões de reais. Prioridades. Na última semana, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, PTCE, afirmou que as prioridades do governo para antes do recesso serão as matérias econômicas, como reforma tributária e marco fiscal. Para analisar as matérias, porém, será preciso votar o projeto de lei, PL, que restabelece o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, já que o texto corre em regime de urgência e por isso tranca a pauta dos deputados. A matéria, no entanto, foi adiada 2 vezes e deve ir à votação nesta quarta 5/7. O texto substitui a medida provisória, MP 1160/2023, enviado pelo governo no início do ano. A MP não foi votada por falta de acordo entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, e perdeu a validade e voltou no formato de projeto de lei. Tributária desagrada governadores e prefeitos. A outra matéria prioritária para os próximos dias é a reforma tributária, que teve parecer apresentado na última quinta-feira 22/6, pelo relator Aguinaldo Ribeiro, PPPB. O governo quer que o texto passe pelo plenário até o dia 15 de julho, 3 dias antes do recesso legislativo, que tem início em 18 de julho.
Apesar de ser considerada uma pauta de interesse nacional pelo relator e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira PPAU, a reforma não tem agradado a todos. Nessa terça, prefeitos recorreram a Lira para pedir que a votação seja adiada. Os líderes municipais alegam que a matéria não foi amplamente discutida e argumentam que as cidades terão prejuízos com as perdas de arrecadação oriundas da reforma. Durante a noite de terça, governadores das regiões Sul e Sudeste participaram de evento para discutir a proposta em Brasília. Os gestores também fizeram críticas ao texto. Eles tentam mobilizar suas respectivas bancadas na Câmara para garantir que o texto receba alterações que beneficiem os estados. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, MDB, acredita que o projeto da reforma tributária, que deve ser votado ainda nesta semana pela Câmara dos Deputados, pode implicar uma perda de receitas de até 17 bilhões de reais para São Paulo, cidade mais rica e mais populosa do país. O número apresentado, entretanto, é a terceira projeção que o Nunes já deu neste ano, sem apresentar estudos a respeito do assunto. A maior diferença entre estimativas feitas há 3 meses para as mais recentes chega a 7 bilhões de reais. Em 11 de abril, em evento da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, ABRAIN, quando começou a abordar o tema publicamente, externando preocupação com a perda de arrecadação, Nunes disse que a reforma tributária poderia custar uma sangria de 10 bilhões de reais à Prefeitura paulistana. Para 2023 inteiro, São Paulo terá um orçamento calculado em 87 bilhões de reais, dos quais 14,9 bilhões de reais deverão ser gastos com investimentos, execução de obras ou aquisição de bens que aumentam a eficiência do serviço público. Neste ano, até maio, dado mais atualizado disponível, a Prefeitura mantinha 36,6 bilhões de reais parados em suas contas correntes, sem aplicação. Parte dos recursos parados só poderia ser investida em obras de habitação e infraestrutura urbana. A pauta cheia em Brasília nesta semana inclui a reta final do Marco Fiscal, alterado pelo Senado e que terá de ser novamente votado na Câmara dos Deputados. O formato final do texto é decisivo para a política econômica do governo e será acompanhado de perto pelo mercado, uma vez que as alterações no Senado ampliaram exceções à nova regra. O marco fiscal havia sido aprovado pela Câmara no fim de maio, com relatório do deputado Cláudio Cajado, PPBA. Na ocasião, como o Metrópolis mostrou, a leitura nos mercados foi que o texto de Cajado tornou mais rígida a proposta inicial que havia sido feita pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No Senado, embora o grosso do texto tenha sido mantido, o relator Omar Aziz, PSD, inseriu mudanças em seu texto, exceções na regra fiscal ao Fundeb, Fundo para Educação, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, FCDF, e a despesas com ciência e tecnologia. Além disso, o parecer altera os parâmetros de inflação usados para reajustar os gastos. Com o texto de volta à Câmara, Cajado tem dito nos últimos dias que não apoia as mudanças feitas no Senado. Se depender de mim, volto tudo ao teor do meu relatório, disse. O governo defende que o texto fique como voltou do Senado, o que deve lhe render até 40 bilhões de reais adicionais no orçamento de 2024 e maior flexibilidade com os fundos fora do limite. Essa diferença faria o governo ter de cortar entre 30 bilhões de reais e 40 bilhões de reais no projeto de orçamento para 2024. No Senado, a base do governo se mobilizou para alterar o texto e permitir que as diretrizes orçamentárias de 2024, a serem enviadas em agosto pelo governo, possam usar a chamada despesa condicionada para levar em conta o aumento de inflação previsto. Ainda que a Câmara barre esse trecho, há a possibilidade legal de o governo aumentar os recursos via crédito suplementar no ano que vem, se a inflação maior se confirmar. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tenta evitar a todo custo o desgaste político de enviar uma lei orçamentária já com cortes bilionários. Essa modificação do Senado não muda o mérito do que quer o Congresso Nacional, que é poder garantir que não vamos inflar a inflação por estimativa. Então, a única coisa que estamos pedindo para os deputados é exatamente que possamos colocar na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, Lei Orçamentária Anual, a seguinte condição: abrir espaço para uma despesa condicionada a um possível aumento da inflação, disse a ministra.